Good morning, tudo bem com vocês? Então, nós estamos com muita saudade de vocês, né? Nós estamos assim distantes, mas não fisicamente, mas não emocionalmente, né? A gente está tentando fazer o nosso melhor para que esse momento à distância vocês possam aproveitar da melhor forma possível nossas aulas, tá? Para que em breve a gente possa estar junto novamente lá na nossa escola. Mas, né, como a gente faz sempre, vamos começar a nossa aula de hoje com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Let us pray. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o que nós vamos fazer hoje? We are going to correct our exercise on page 26, exercise 3, and also I'm talking about something about the WebQuest, ok? Eu vou falar alguma coisa sobre o WebQuest também, mas depois vocês vão ter um vídeo só sobre isso, só sobre o WebQuest, tá bom? Mas vamos lá, vamos corrigir. Então, o exercício que eu tinha passado sobre esses modais de possibilities, né? Modal verbs of possibilities, e era para completar, se era com should, com may, com can't ou com must. Aqui também está misturado a questão do should, né, que é conselho, ok? Então, let's correct. Então, people should worry about global warming. Aqui um conselho, should. Take your umbrella. It may rain today. Aqui eu estou fazendo uma conjectura sobre o tempo. Mas não tem nada concreto, então por isso é may, que está aqui naquele meio, né? Lembra? Que quando eu não tenho nada concreto, eu uso os verbos modais para poder fazer esse grau de certeza. Depois, you must be exhausted. You haven't taken a single break since you started this morning. Então, aqui é uma coisa que tem uma coisa física, né? Se vocês olharem aqui, está mostrando que ficou o dia, né, a manhã inteira, né? Desde que começou de manhã, né? Não parou. Então, um must aqui de uma quase certeza, que sim. Depois, you must have a lot of money. You have always put 30% of your salary on savings account. Então, aqui também tem uma coisa concreta, mostrando que aquilo tem grandes possibilidades de ser verdade. Então, é must. Depois, there is a small chance that we may go to the beach. Então, a small chance, may. Mary unemployed, then she said she may decide to accept the job at the company. Maggie can't be sick, she's been jumping playing in the playground today. Aqui é uma quase certeza que não, por isso é o can't, né? Lembra? O must é quase 100% de certeza que sim, e o can't quase 100% de certeza que não. Pois he may bring a bake today. Aí tudo é mais ou menos 50%, mesma coisa. I may become a doctor and go up, but I doubt it. Aqui por causa do final aqui. I think you should trust your parents more. Aqui é um conselho. They must be siblings. They look almost as they are twins. Eles devem ser parentes, porque eles parecem gêmeos. Então, aqui é quase certeza que sim. It can't be Rick sitting over there. He moved to London 5 years ago and never came back. Então, aqui também uma evidência de uma coisa quase 100% de certeza que não. Então, lembrando, em português, nossa língua, nosso modo de pensar, nós latinos, a gente costuma colocar o verbo na afirmativa ou na negativa diretamente quando a gente acha que alguma coisa é verdade. Eles não. Por ter pensamentos concretos, eles precisam... eles só podem usar o verbo diretamente, como eu expliquei na aula passada, quando eles têm 100% de certeza que sim. Senão, eles têm que usar esses modais para mostrar o grau de certeza deles, ok? Todo mundo entendeu o porquê dessa correção? Qualquer coisa é só me perguntar. Bem, sobre o WebQuest, vocês ainda têm, né? Eu tinha dado prazo até ontem, mas vocês, eu estiquei nesse prazo até agora pela manhã. Então, lembrando novamente, para quem não entendeu, vocês tinham várias coisas para fazer aqui. Então, o primeiro passo era o quê?
Vocês tinham que escolher um tópico e desse tópico vocês iam responder por escrito e mandar e também falar sobre, depois escolher 2 subtópicos, né, subitens de cada tópico para apresentar num vídeo. Essa apresentação poderia ser em português, mas o escrito que tinha que enviar também em inglês, ok? Eu vou comentar num vídeo só sobre o WebQuest. Eu fiquei muito feliz de quem já me enviou. Muito bons os trabalhos que eu já vi. Então, eu queria dar o parabéns a vocês, né, para quem fez a pesquisa. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre a cultura britânica. Mas, como eu estou dizendo, eu vou fazer um vídeo só sobre o WebQuest, que a gente vai comentar exatamente sobre cada um deles, tá bom? Né, aqui o WebQuest inteiro, mas a gente lembrando que eu vou fazer um vídeo, né, vou colocar essa semana ainda lá no portal do Bernoulli, comentando sobre o WebQuest, tá? E sobre os vídeos de vocês que eu gostei bastante, para quem já me enviou. Então, parabéns mesmo para quem já enviou, tá bom? Ficou show. Bom, os verbos modais, a gente vai dar uma lembrada, né? Order and advise, more about it. Então, nós vamos ver aqueles que são usados para ordem, que nós já tínhamos visto há um tempo atrás. E também sobre a questão de conselho, tá? Verbos modais são muito usados em inglês e é preciso que vocês entendam eles bem direitinho. Então, vamos lá, uma lembrada, uma revisada em tudo para a gente poder seguir. Então, vamos lá. Então, lá, o must é usado para quê? Como eu expliquei para vocês, o must, quando eu falo que alguém must alguma coisa, ela tem obrigação de fazer aquilo. Então, quando a pessoa usa o must, ela está dizendo para a pessoa que ela tem que fazer. Veja bem que aqui eu estou falando do must como a obrigação, tá? Eu não estou usando aqui, falando must aqui como dedução, que a gente acabou de ver na correção daquele exercício, tá? Aqui nós estamos vendo como obligation and advice. Então, no caso do must, não é conselho, é uma ordem para fazer. Então, se eu falo com alguém que ele must alguma coisa, eu estou dando ênfase que ele tem que fazer aquilo. Eu estou expressando uma obrigação ou um dever, tá? Então, o must mostra uma certa autoridade quem está falando. Então, quando eu falo you must alguma coisa, estou dando uma ordem. Então, o must é usado para uma ordem direta, tá? Lembrando que na forma do must, eu escrevo um verbo no infinitivo sem o to. Então, you must go, não must to go, eu não posso falar isso. Nem o verbo tem S. Então, he must wait. Não tem S em lugar nenhum, certo? Então, esse must é uma ordem direta. Então, ou uma ordem da pessoa para ela mesma, ou uma ordem, por exemplo, do pai para o filho, do professor para o aluno. Mostra aquela ordem direta, certo? Agora, eu tenho que dizer o mustn't, que é na negativa, significa que é proibido fazer. Se eu falo assim, you mustn't alguma coisa, você está proibido de fazer aquilo, tá? Então, tanto must na afirmativa quanto mustn't na negativa é uma ordem para fazer ou uma ordem para não fazer. Ou seja, se a pessoa não fizer ou fizer que você mandou não fazer, ela vai ter alguma consequência em relação a isso, certo? Então, aqui no finalzinho desse quadro, tá vendo aqui, tem um exercício. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício. É para completar com must ou com mustn't. E um desses verbos, né? Come, make, play, stop, touch e wear. Né? Todos os verbos aqui que a gente já viu vários exercícios, tanto lá na escola quanto na videoaula sobre esses verbos. Mas qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Então, vocês vão colocar o must ou mustn't. Como é que eu vou saber quanto é afirmativo e negativo? Eu vou ter que ver o resto da frase, para saber se é uma ordem para fazer ou uma ordem para não fazer. Se eu estou dizendo que a pessoa tem que fazer ou que ela não pode fazer, ok? Se é uma proibição ou uma ordem para fazer, tá certo? Então, esse exercício aí também vocês façam numa folha e manda para mim, ok? Vamos lá. Já o should, eu uso o should para dar um conselho.
Então, diferente do must, que é uma ordem, o should é um conselho para fazer. Então, I think you should buy the red one. Estou dando um conselho para a pessoa. Ou seja, a pessoa pode fazer aquilo ou não. Não vai ter grandes consequências. Então, eu uso o should para dar conselhos. Ok? E na interrogativa é muito comum usar duas coisas para comparar. Então, should they spend their vacation in the city or at the beach? Então, aqui usando uma comparação de uma coisa para outra numa interrogativa. Ok? Então, o must é usado para ordens diretas e o should usado para conselhos, tá? Should, conselho para fazer. Shouldn't na negativa, conselho para não fazer, ok? Então, tá aqui a forma do verbo should. O should também é um verbo seguido no infinitivo sem o to, não tem variação. Na negativa, eu só coloco o not no I don't think you should, né? Go. Se eu colocar I don't think, eu tenho que colocar o verbo na afirmativa. I think, eu não posso falar I think you shouldn't, tá? Ou eu falo direto, you shouldn't go there. Agora, se eu falar I think you should, tá? I don't think you should, tá certo? Eu não posso colocar duas negativas juntas em inglês que eles acham redundante, tá certo? Na interrogativa, é só inverter o sujeito com o verbo, ok? Com should, no caso. Então, na afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Bom, e vamos ver aqui a diferença do must do have to e do must com should. Quando eu falo must, eu mostro o quê? Que quem está falando acha que tem que ser feito, ela é uma opinião pessoal dela para ela mesma, e mostra também a autoridade de quem está falando sobre quem está ouvindo. Já o have to é uma ordem indireta, que expressa a obrigação externa. São fatos, não opinião. Tipo assim. Olha só essa diferença aqui. You must complete the essay by Friday. Então, aqui, o professor está dando uma obrigação para os estudantes. Que obrigação é essa? Completar o trabalho até sexta. A redação. Agora, you have to complete the essay by Friday. Aqui eu estou dizendo que eu estou dando a eles uma obrigação. Não sei se deu para entender. Ok? Agora, outro exemplo. Por exemplo, por que aqui um usou o must e o outro usou o have to? Porque o primeiro pessoa que está falando é o quê? O professor. Então, o professor está dando o quê? Uma ordem. Mas quando um aluno vai passar para outro, ele não vai poder usar o must, porque ele que está dando a ordem aos colegas para fazer o trabalho? Claro que não. Então, quando ele está usando o have to aqui, porque ele está dizendo que alguém deu esta ordem para que fosse feita, tá? Então, quando o professor fala, ele fala must para falar com os alunos. Quando um colega passa para outro colega essa obrigação pedida pelo professor, vamos supor, eu estou fazendo essa aula com vocês, né? A gente vai ter um exercício depois para que vocês vão ter que completar. Se um colega for falar para o outro, ele não pode usar o must. Eu poderia usar o must. Agora, um colega vai passar para o outro, tem que usar have to porque a ordem não partiu dele. E sim, ele está transmitindo uma ordem feita por outra pessoa. Deu para entender? Agora, eu preciso ter muito cuidado em relação à negativa, tá bom? Porque, veja bem, quando eu falo you mustn't, eu estou dando uma ordem para não fazer. Don't have to significa ausência de obrigação. Então, se eu falo you don't have to alguma coisa, estou dizendo que você não precisa fazer aquilo. Se você quiser você fazer, você faz. Se você quiser, você não faz. Então, a ordem para não fazer, seja direta ou indireta, é sempre mustn't, certo? Agora, e qual é a diferença do must com o should, então? Então, o should é usado para dar um conselho e o must para expressar uma ordem direta. Então, you must fasten our seat belts. Aqui, eu estou dando uma ordem
diretamente para a pessoa. Mas se for uma lei de colocar cinto, não é uma ordem que a pessoa está botando naquele momento, naquele local, uma ordem direta, aí tem que ser have to, ok? Mustn't é uma ordem para não fazer. She mustn't disturb me, dando uma ordem para não fazer. Agora, you should drink, estou dando um conselho, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês perceberem a diferença, que o must é uma ordem e o should é um conselho, certo? Então, eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou disponibilizar lá no portal, ok? Esse dever aqui, que vocês vão completar com should e com must ou com have to, certo? O should para dar conselho e falar de probabilidade também. O must é usado para obrigação, né? Quando é uma coisa direta, e o have to uma ordem indireta. Vocês vão completar aqui. E aqui embaixo vão completar com must, mustn't, have to ou don't have to, certo? Qualquer dúvida no exercício é só me perguntar. Mas, antes da gente terminar nossa aula, eu gostaria de propor um desafio. Será que eu gostaria que todo mundo conseguisse fazer esse desafio? Olha só o que é para fazer. Vocês vão procurar dentro do vídeo, aonde eu falo do must, um exemplo do must, e vão escrever esse exemplo e 1 minuto com o que eu falei durante o vídeo que foi falado. Mesma coisa com should e com have to. E essas respostas com as frases do exemplo. E o horário que dentro do vídeo que ele foi falado, não o horário que vocês estão assistindo, não, né? A hora 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, não é isso não. É aquele tempo, aquela linha do tempo que fica contando ali. Por exemplo, foi falado aos 5 minutos do vídeo, aos 10 minutos do vídeo. Todo mundo entendeu? E isso é para enviar o quê? Até o final da aula pela manhã. Tá legal? Eu quero ver quem vai conseguir completar esse desafio, hein? Vamos ver. Ok? Então, por hoje é só. Have a nice weekend and see you next class. E don't forget your exercise, to send your exercises. Ok? Não esqueçam de mandar os seus deveres, porque eu estou dando visto, como vocês já sabem. Ok? Bye bye. Bons estudos.